Somente de pergunta, faz essa pergunta, remete naturalmente a uma explicação genérica, que é um padrão genérico, uma não é uma percepção individual. É que nós, as pessoas, elas pensam que aquilo é uma descoberta individual e única, porque cada alma é única, então fica parecendo que tudo é único. Mas quando se diz, por exemplo, que quando a pessoa diz, Deus para mim é uma energia, é uma força, sabe? É uma é tudo, é a luz. Essa compreensão é uma compreensão muito simples, na verdade. Ela não é uma compreensão assim muito bem elaborada, é uma compreensão intuitiva. Ela é intuitiva. Ela não é algo que, assim, aparentemente você pode criar um sistema racional ao redor dela, mas isso não faz com que ela deixe de ser, né, simples e básica na sua acepção. Como na época do Arjuna, também havia essa discussão se Deus era uma pessoa ou não, se havia uma pessoa, se seria possível pensar o absoluto como uma pessoa, se isso não produziria um efeito colateral de diminuição da potência, do absoluto, se ele fosse uma pessoa. O argumento principal que se dá para eliminar a possibilidade de que Deus seja uma pessoa, ou possa ser uma pessoa, é de que, eventualmente, se ele assumir uma forma, ou se ele for uma pessoa, ele então se limita em sua condição absoluta. E que, necessariamente, para que ele seja absoluto, ele tem que ser o impessoal, o Brahman. Senão, ele deixa de ser o absoluto para ser uma pessoa. Então, esse argumento, ele prevê que o Supremo, o absoluto, não teria essa capacidade de ser uma pessoa e, ao mesmo tempo, continuar sendo absoluto, o que é uma contradição, porque qual é a vantagem de ser o absoluto se você não puder usar, né, um mecanismo desse, por exemplo, né? Imagine que eu seja o absoluto. E se eu, enquanto absoluto, não puder também ser uma pessoa, então isso é algo que me limita, na verdade. Então, é exatamente o contrário. A incapacidade de ser uma pessoa também me limitaria enquanto ser, porque eu só poderia ser o absoluto, o Brahman. Eu não poderia ser uma pessoa. Então, eu teria um atributo a menos que as demais entidades vivas, porque, por exemplo, nós somos pessoas, nós temos o potencial, nós temos a potência, nós temos a capacidade, nós temos a natureza de sermos pessoas. Aí a gente olha, são pessoas, né? E nós nos relacionamos com pessoas, ok? E nós temos né? Nós temos justamente a prerrogativa de nos relacionarmos com pessoas. E isso significa que, se nós temos essa capacidade de ser pessoas, e o absoluto não tivesse essa capacidade também, nós seríamos superiores a ele, porque nós teríamos uma qualidade que ele não teria. O pobrezinho não poderia ser uma pessoa, né? Então, quer dizer, a gente poderia doar a ele, né, essa capacidade, pobrezinho, porque afinal de contas ele não pode ser. Então, quem sabe a gente se junta, dá as mãos e transfere para ele essa capacidade também, porque ele é carente disso daí, né? Ele não pode, ele só pode ser o Brahman pessoal. É uma contradição, né? Imagina você pegar uma gota de água do mar e verificar que no mar, que na gota de água tem sal, e ao mesmo tempo dizer que lá no mar não tem sal. Na gota tem, mas no mar não tem. É algo irracional, na verdade. Do ponto de vista lógico, não faz nenhum sentido. Então, quando nós dizemos que Deus é o infinito, é o absoluto, é o impessoal, tudo bem, não há problema nenhum de afirmar isso. O problema consiste na tirania de oprimi-lo, pressioná-lo ou obrigá-lo a ser apenas isso. Esse aqui é o problema. Então, se você pensa Deus como absoluto, impessoal, infinito, tá ok, porque isso é Deus, é uma expressão Deus. Mas obrigá-lo a ser somente isso já se torna uma tirania intelectual ou uma tirania teológica, em que o observador
tiraniza o observado e o obriga a ser de acordo com a capacidade de percepção do observador. Ou seja, aí seria a alma condicionada pressionando a existência para que seja de acordo com a capacidade que ela tem de compreendê-lo, e nada mais. Isso é tirânico do ponto de vista do livre pensamento, do intelecto, é uma tirania intelectual, porque obriga Deus a ser apenas aquilo que eu consigo entender, ou a forma que eu consigo compreender. Se eu não consigo compreender que o absoluto possa ser uma pessoa, é muito simples para resolver isso. Eu obrigo a ser não pessoa. Está resolvido. Eu aqui mando, afinal de contas, eu sou o controlador mesmo, então eu faço o que eu quero. Né? A alma, a alma, a alma ela, na sua perplexidade perante a existência, chega a essa conclusão e, infelizmente, ela finca aí a bandeira nesse ponto e dificilmente ela consegue escapar dessa prisão intelectual, que é a incapacidade de assumir perante a honestidade intelectual de que, sim, existe a possibilidade de que Deus possa ser uma pessoa e, ainda assim, permanecer sendo absoluto. Não há uma regra que dita essa necessariedade em que ele não possa ser uma pessoa. Inclusive, Krishna, ele diz na Bhagavad Gita, os tolos zombam de mim quando eu digo que sou uma pessoa. Quando eu descendo como pessoa, os tolos zombam de mim. Eles me acusam, eles, enfim, testemunham que eu não seja a pessoa que eu estou dizendo que sou, justamente porque assumi uma forma pessoal. Ele está falando para Arjuna aqui, né? Arjuna perguntou qual é o pensamento. Quando Arjuna pergunta quem são os melhores, na verdade ele está querendo dizer o seguinte: qual é a melhor forma de pensar você? Qual é a melhor maneira de compreender você? Existem muitas formas de compreendê-lo, mas qual é, das formas possíveis de compreendê-lo, qual é a melhor do seu ponto de vista? E Krishna diz: aqueles que adoram o Brahman, o impessoal, o absoluto, porém tem compaixão pelas entidades vivas e segue as regras que elevam o ser, me adoram. É verdade. Mas aqueles que me veem, aqueles que me conhecem, aqueles que compreendem a minha forma pessoal, esses me são muitíssimos queridos e íntimos. Como eu já mencionei aqui anteriormente, né, o professor Jaime Lerner, que fez um teste com as pessoas que diziam que amavam suas cidades, né? Ele é urbanista. Então, ele pediu que desenhasse a forma da cidade. E algumas pessoas não, a maioria não conseguiu, mas aqueles que conseguiram desenhar o mapa da cidade, ele disse: esses amam mais que os demais. Vocês amam a cidade de vocês, não é que não amam, mas esses amam muito mais, porque esses, além de amar a cidade, também conhecem a forma da cidade. Como que você ama uma coisa que você não conhece completamente? Então, aqueles que desconhecem a forma da cidade onde você mora, não ama completamente. Ele falou isso com toda a propriedade. A gente pode utilizar esse mesmo argumento perante a compreensão de Deus. Como é que nós amamos o impessoal, o absoluto? Ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso daí, tá valendo. Agora, aqueles que amam esse potencial Deus e, ao mesmo tempo, compreendem a sua forma pessoal, amam mais completamente. Isso é um fato. Não é uma questão de religião ou de decisão cultural, etc. E trata-se de um dado, é uma informação. Não tem como você, simplesmente por capricho ou vaidade intelectual, rejeitar esse dado só porque é mais aprazível, cômodo ou fácil intelectualmente de assimilar a ideia de um absoluto impessoal, aqui uma pessoa com capacidades individuais e características individuais. É desconcertante, realmente. Eu sei que é difícil imaginar o absoluto sendo uma pessoa. É um pouco complexo, porque para entender esse princípio necessita de bhakti, ou seja, amor. E nós somos um pouco egocêntricas, almas infantis. Nós queremos ser amadas, ser cuidadas, ser servidas, ser entendidas. E esse egocentrismo dificulta um pouco a nossa compreensão do absoluto como sendo uma pessoa.
mas aos poucos a gente vai, né, assim, florescendo ou germinando, e o ato de germinar vai gradualmente quebrando, né, dissolvendo as cascas da ilusão que nos impede de ver face a face a suprema personalidade de Deus e, com isso, nos emanciparmos em relação a nós mesmos e em relação ao sentido objetivo máximo da existência, que é despertar no lar, despertar no Supremo. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Eu vou então agora. Que eu estou com um visitante aqui na casa, não é a Devi, não. É um devoto que veio do Japão. Né? E ele passou aqui, ia ficar apenas um dia, mas aí né, teve cerimônia de fogo, o nosso sadhana e tudo, então ele né, acabou se sentindo bem, ficou por aqui. Ele está indo embora agora, pela manhã, agora. Então, eu estou assim, meio que nessa situação, então eu tenho que ficar mais ou menos disposto né, para dar essa atenção aí. Mas eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida Devi, que vai conduzir, então, o nosso sadhana, e eu vou estar acompanhando aqui nos bastidores, tá, pessoal? Hare Krishna, um bom sadhana para todos. Quem nós temos na sala hoje, Tulasi? Vamos lá, hoje na sala está a Prabhupada, Namastê, Hare Krishna, a Vânia Borges, a Vera Lúcia, a Juciliane, a Devi Yogamaya, a Manuela, a Vraja, a Kátia, a Felipe, Bhakti Swamini, a Vanessa, a Luciana Brandão e eu, a Bhakti Tulasi Purja. Namastê, Hare Krishna, um bom dia para todos, moçada. Hare Krishna. Olha, um último comentário. Nós